Boa noite. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a Ásia, o continente asiático. O continente asiático, juntamente com a Europa, formam um bloco só, chamado Eurásia. Mas o nosso objeto de estudo vai ser sobre a Ásia. A Ásia é um continente marcado por um grande contraste social, onde tem países muito ricos, como o Japão, outros mais pobres, como podemos citar, no caso, a China como um país emergente, que apesar de ser desenvolvida, mas tem grandes problemas sociais. Ele é o maior continente do planeta Terra. É também na Ásia onde existe um grande conflito relacionado a petróleo, a religião e também a questão da água. É lá na Ásia que existe uma grande parte de deserto, então existe muita falta de água. O continente asiático, é lá no continente asiático que nós temos uma parte desse continente chamado Oriente Médio, onde existe uma grande briga por causa de petróleo e também por causa de religião. É lá também onde teve origem as três principais religiões. Quando nós falamos de religião, não estamos falando de igreja, estamos falando de religião. No caso, cristianismo. O cristianismo é uma religião. Tudo teve origem lá, que nós podemos, quem já leu a Bíblia, ver lá no Antigo Testamento, aonde fala de Abraão. Depois Abraão, ele teve 2 filhos, teve Isaac e Ismael, que deu origem a 2 religiões. O hebreu, o pessoal hebreu, também chamado de religião judaica, são os judeus, e os de origem de Maomé, que são os muçulmanos, também chamados de islâmicos. E dessa religião também hebreia surgiu a nossa religião do Brasil, que a maioria são cristianismo. Então é o berço das 3 grandes religiões. Segundo a Bíblia, foi lá nessa região onde nasceu Jesus, lá na Judéia, onde nasceu Jesus. Então, o continente asiático ele tem um valor muito grande economicamente, mas também um valor histórico e religioso. Esse continente ele possui, como eu já havia falado, países super desenvolvidos como o Japão e países não tão desenvolvidos assim, os chamados emergentes, como a China, a Índia, Singapura e assim por diante. É também lá que existem os tigres asiáticos. O que são os tigres asiáticos? Por que receberam esse nome? Porque são países ou porção de um país que não chega a ser o país, como é o caso de Hong Kong, que pertence à China, que se desenvolveram muito. Por isso é chamado de tigres asiáticos. São eles Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, chamados tigre asiático. E como eu já havia falado, a Ásia se destaca muito na produção de petróleo. Principalmente a Arábia Saudita, um dos maiores produtores do mundo, e toda a região do Oriente Médio, Irã, Iraque, Kuwait e assim por diante. Então, falando da Ásia, são as principais características. Aí nós temos também, na Ásia nós temos algumas edificações que nós conseguimos ver até lá da NASA, né? Que como consegue ver lá da NASA, que é o Monte Everest, que é a Cordilheira do Himalaia, a maior do mundo, também está presente lá, e também a Muralha da China. Consegue-se ver até da NASA por ser tão grande pela sua dimensão. A maior cordilheira do mundo, a Cordilheira do Himalaia, onde está localizado o Monte Everest, entre Nepal e China Popular, com 8.847 metros de altitude, o Monte Everest, aonde muitas pessoas vão escalar montanhas, vão lá fazer turismo de montanhismo. E muitos também já morreram lá
porque não conseguiram chegar até o fim, teve avalanche de gelo e morreram, né? Então é um lugar, é um continente com bastante diversidade. É também no continente asiático aonde nós temos a maior concentração populacional por quilômetro quadrado, que nós podemos dizer a densidade demográfica, é onde tem mais pessoas por quilômetro quadrado, que é no Japão. Embora, por ser um país pequeno e ter muitas pessoas, eles estão todos juntos, mais concentrados. Maior densidade demográfica, então, o Japão. Falando em Japão, o Japão é um país que ele depende muito de comprar produtos de outro país, ou seja, de importar de outro país. E a maior parte da importação do Japão do Brasil é do minério de ferro. Ele tem necessidade de comprar muito minério de ferro do Brasil. Outra situação que eu já havia falado para vocês é a questão do fundamentalismo religioso. Eu havia falado para vocês sobre religião, que é o berço das três grandes religiões, e tem o fundamentalismo religioso. O que é isso? É quando uma pessoa coloca a religião em primeiro lugar e resolve até morrer pela religião, em nome de Deus, que muitas vezes não agrada Deus tanto assim. São chamados de fundamentalismo islâmico, o chamado Estado Islâmicos, onde as pessoas se matam, o atentado terrorista também está presente nessa porção do continente. É também nessa porção também que existem outras religiões, só vou citar aqui, como o budismo no Japão, o hinduísmo na Índia, onde as pessoas acreditam que a vaca é um animal sagrado. Então tem uma diversidade muito grande. Aonde também acredito que o rio Ganges é um rio sagrado, que você tomar banho desse rio você vai ficar purificado e assim por diante. Então essa aula de hoje foi mais uma explanação do conteúdo Ásia, suas principais características. Se surgir alguma dúvida, vocês poderão estar assistindo novamente esse vídeo. Tem outro vídeo de apoio e também tirando dúvida através do WhatsApp. Tenham uma boa noite, muito obrigado, fiquem em casa.